Portal Consciência Cósmica, Audiobooks. Livro Terra, Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva. Bárbara Marciniak, com Karen Marciniak Terra Thomas. Capítulo 6. Ancorando o corpo de luz. Vocês acham que são carne e osso, quando na verdade são uma combinação de sinais eletromagnéticos inteligentes. A evolução pela qual estão passando agora envolve o processo de construção e integração de um corpo de luz. O corpo de luz precisa ser temperado, exercitado e alongado, para que se possa suavemente levá-lo à sua própria consciência. A clareza a respeito de quem vocês pretendem ser é, na sua realidade, uma das chaves primordiais na construção de seu corpo de luz. O corpo de luz que vocês têm sabe que cria através do pensamento e liga vocês à fábrica da criação. Através de seu corpo de luz, linhas de tempo se abrem, dando acesso a dramas em múltiplas camadas, e os desafios que vocês encontram se reforçam conforme enfrentam um território aparentemente fora do mapa, contudo familiar. Vocês estão ligados a toda a existência, e o salto evolutivo que darão é conseguir que essa nova consciência, que será colocada em uso no seu agora, faça sentido. Fiquem descansados, caros amigos, porque existem uma ordem e um propósito superiores. A tarefa de vocês é traduzir o seu propósito para os seus corpos e para a Terra. Esse propósito ativa uma reordenação em muitas camadas da existência, todas compartilhando o mesmo agora. Fundamental à exploração dos vários aspectos da realidade é observarem mais profundamente o seu veículo, o seu corpo físico. O corpo de luz dos humanos contém a essência da própria identidade multidimensional, que a eles é acessível através do desejo de se unir à identidade maior que sentem possuir. O corpo de luz de vocês será capaz de jogar com realidades através da mudança de intenção da consciência, de uma visão para outra, como se estivessem mudando os canais da televisão. O seu corpo de luz possui dados codificados. Ele traduz para vocês, através do corpo físico, comunicações provenientes de outros mundos e realidades. A tarefa de vocês é observar as sutilezas e sincronicidades que lhes enviam sinais. Para compreenderem a si mesmos, visualizem um ser de múltiplas camadas, cada parte tendo um corpo distinto que respira e está ligado aos outros corpos. Vocês são um ser físico, mental, emocional e espiritual, conectados por um corpo de luz que irradia energia e os liga a uma progressão infinita de seres de luz. A matéria é simplesmente luz, que se encontra presa. Conforme constroem o seu corpo de luz, ocorre uma reorganização da estrutura molecular, afrouxando seu apego ao materialismo para que uma compreensão espiritual possa guiá-los em sua vida diária. É apenas através do espírito que podem alcançar qualquer compreensão do que está acontecendo a este mundo.
A construção do seu corpo de luz faz com que menos matéria presa se combine como luz e se torne vocês. Isso lhes oferece uma expressão mais livre e permite que vocês busquem a própria fonte. Vocês literalmente verão mudanças no próprio corpo, que irá se tornar mais vital, mais belo, mais forte e mais capaz de realizar coisas. Ele vai se transformar no processador de uma quantidade imensa de informação. Vocês precisam ser capazes de operar com uma corrente elétrica mais elevada dentro do próprio corpo. Isso finalmente trará soluções para todos os desafios crescentes que enfrentam. O aumento de energia interior ativará talentos ocultos e fará renascer habilidades psíquicas, tais como a clarividência, a clareaudiência, a telepatia e a consciência perceptiva que envolve saber. Quando a corrente elétrica se funde com o corpo, cria-se um circuito secundário ao redor das estruturas tradicionais, que irá moldá-los para que se comuniquem e troquem dados apenas dentro de padrões limitados. Vocês vão subir uma escada e experimentar uma visão diferente, a partir da qual interpretarão a realidade. Nos próximos anos, todos, incluindo as crianças, os bebês e os idosos, serão afetados por essa corrente elétrica. Um dos benefícios dessa influência é que pode trazer um rejuvenescimento do corpo físico, através de uma ajuda para que se curem quaisquer separações que vocês continuem a carregar. Quanto mais compreendem e vivem o conceito da criação de vida através do pensamento, mais livres se tornam, pois o estresse de uma vida sem poder é eliminado. Mantenham a sua visão e permitam que seus corpos de luz acrescentem um propósito significativo a tudo o que fazem. Para se prepararem para essa energia, sentem-se tranquilamente, fechem os olhos, imaginem o próprio corpo cheio de luz e que a luz está piscando e limpando as suas células. Então, peçam a todas as partes de seu corpo que trabalhem juntas em suas formas ideais. Se o seu corpo trabalhar interiormente, será muito mais fácil para vocês, como indivíduos, trabalharem com outras pessoas externamente. Aqueles que se encontram doentes interiormente, em geral, não conseguem trabalhar bem externamente. Observem os mecanismos internos do seu corpo, visualizando o que desejam. O corpo físico existe como um aparelho de frequência. Vocês acham que são carne e osso, quando na verdade são uma combinação de sinais eletromagnéticos inteligentes. Vocês traduzem esses sinais como vida significativa através do corpo físico, ao comerem, experimentarem, usarem os órgãos dos sentidos e fazendo sexo. É assim que interpretam o significado dos sinais eletromagnéticos, que são, na verdade, experimentados por vocês como impulsos. De fora deste sistema solar, vocês podem ser vistos de inúmeras maneiras. Alguns seres os interpretam unicamente como frequências, um conjunto de inteligências emitindo dados e certas frequências baseados nas emoções. Outros empregam as frequências psíquicas, emocionais, que vocês emitem para muitas coisas. Tanto quanto a frequência do ouro é utilizada para transformar a consciência humana e a da água para lavar ou matar a sede, a frequência dos humanos possui propósitos incalculáveis, como vocês estão descobrindo agora. Conforme mencionado anteriormente, dentro do corpo humano repousa uma força poderosa chamada Kundalini,
uma energia semelhante a uma serpente, que reside na base da coluna. Reconhecer e chamar essa força facilita a fusão e o enfeixamento do corpo de luz. Essa força também ajuda vocês a manterem a estabilidade e o ancoramento com as elevadas mudanças eletromagnéticas. Tradicionalmente, a Kundalini se enrola sobre si mesma e eletrifica o corpo ao redor dos 40 anos de idade. Nessa época, vocês são considerados suficientemente maduros para abrigar esse tipo de poder. Para a maioria das pessoas, o poder é tão profundo que elas entram em decadência e começam a envelhecer, em vez de rejuvenescer e colocar em ação essa grande força elétrica criativa. Quando se tem uma experiência com a Kundalini, ela pode fazer a pessoa sentir uma intensa concentração de energia na região sacral, na base da coluna. Algumas vezes, quando a pessoa tem esse tipo de experiência, sente como se precisasse de sexo, porque não sabe o que fazer com toda essa energia. Ao planeta inteiro, só foi permitido usar a Kundalini para a reprodução. As pessoas fornicam como loucas sem entender que a Kundalini pode se mover através do corpo, para cima e ao redor da cabeça. Se permitirem que ela faça isso, ela lhes dará uma nova interpretação de si mesmos. Vocês compreenderão que todas as criações, curas e manifestações, tudo o que produzem provém da fonte natural da deusa, existente no interior de cada um. A humanidade é resistente a mudanças, a crescimento e a dados novos. Muita dessa resistência, obviamente, não é natural. Isso foi programado, de modo a fazê-lo temer as coisas novas, temer desobedecer aos deuses ou tornarem-se iguais a eles. Quando a humanidade busca conhecimento, torna-se informada e chega mais perto do que poderia ser chamado a deusa. Vocês vivem recriando o passado, relembrando-o em detalhes nostálgicos e ancorando-o no presente. As células do corpo humano têm bastante liberdade para ir e vir. Elas se reproduzem continuamente. De onde recebem instruções? As instruções são fornecidas pelo projeto do seu ser e seus sistemas de crenças, assim como pelos padrões de energia que vocês têm a respeito da realidade. Quando mudam esses padrões, ao expandir os seus conceitos, sua estrutura molecular segue essa mudança. Cada um de vocês tem potencial para possuir o corpo que quiser. Vocês podem regenerar as células do próprio corpo, reprogramando-as, enviando a elas um plano diferente ou uma rota alternativa. Ao fazerem isso, seu corpo e experiência seguirão o processo. Cada um de vocês possui uma vitalidade natural no próprio corpo. Vocês foram influenciados por pessoas que respeitam e que acreditam sejam autênticas a aceitar ideias negativas e medrosas. Talvez um indivíduo tenha passado por uma experiência ruim e essas pessoas interpretam-na e criam uma imagem para todas as outras. Costumava ser necessário que o indivíduo estudasse muitas disciplinas e preparasse o corpo antes de poder experimentar, com sucesso, a energia da Kundalini. De fato, eram raras as pessoas capazes de acessar a Kundalini por uma série de razões. A Terra estava envolvida por uma rede de controle de frequência. Conforme a Kundalini sobe pelo corpo, encontra as forças cósmicas externas e o corpo torna-se vivo e energizado. É exatamente como puxar um pilar de luz para o corpo. Aqueles que queriam manter vocês afastados do conhecimento tiveram suas barreiras penetradas, e agora a rede de controle de frequência ao redor do planeta
assemelha-se a um queijo suíço. Em outras palavras, há buracos na rede e outras formas de luz que podem agora penetrar aqui. Conforme a energia cósmica entra no plano terrestre, há milhões de pessoas que estão tendo a oportunidade de reinterpretar aquilo que a Kundalini pode fazer. Ela é a força de suas vidas e vocês pulsam com ela. Usada apropriadamente, trará um número tremendo de soluções. Essa energia liga o ser humano a uma fonte cósmica e unifica-o com um propósito e uma compreensão maiores a respeito do que podem fazer com ela. Essa energia pode ser usada para curar, pois quando ela cresce nas mãos do indivíduo, ele passa a ter as mãos de um curador. Muitos de vocês ficariam surpresos se pudessem avançar alguns anos no próprio futuro e vissem o assim chamado inesperado, incluindo o que conseguirão fazer com a energia que vai sair de suas mãos. Há pessoas agora que são capazes de atear fogo em um pedaço de papel apenas juntando as mãos. Essa energia das mãos irá se ampliar na vida de cada um de vocês, que poderão usá-la para purificar alimentos, para curar, para limpar os oceanos e despoluir os rios e o solo. Vocês serão capazes de transmutar a poluição tóxica existente em todos os lugares do planeta. A capacidade de fazer essas coisas pertencerá àqueles que estão desejando acreditar. Conforme creem, praticam e buscam, serão premiados. Então, vocês mostrarão aos outros. Essas são dádivas que farão diferença na mudança para a cooperação em massa numa escala planetária. Portanto, vocês trabalharão coletivamente tais habilidades. Os doentes também poderão aprender a ativar essa energia em si mesmos, direcionando-a para os próprios corpos. A essência daquilo que cada um precisa construir é o valor do eu. Ei, se meu corpo manifesta doença, também pode manifestar saúde. Quais os limites e que decreto de doença vou aceitar? Vocês possuem armazenado em seu interior uma abundância de conhecimentos maravilhosos. Vocês são a chave para a biblioteca viva e são o que cada um está buscando em alguma extensão. Este processo no qual os humanos estão envolvidos é muito interessante. Usando a própria imaginação, podem enviar uma mensagem ao cérebro com a intenção de que os neurônios ligados à área de imaginação tornem-se mais intimamente ligados. Porém, seus dedos dos pés têm a mesma capacidade de transportar uma imagem que o cérebro, porque todas as células do corpo humano são compostas exatamente das mesmas substâncias, não importa onde se localizem. Cada célula tem o mesmo potencial para produzir conhecimento, e as células de seus corpos estão esperando que vocês lhes deem uma orientação. Quando permitem que a sociedade, a família e a educação direcionem as crenças de vocês e permitem que a culpa e o dever permeiem suas vidas, esses são os programas aos quais os seus corpos respondem. A Terra sobreviverá a seu processo de transmutação, conforme vocês reconhecem o poder da imaginação, que está intimamente ligado à memória. A imaginação age como uma tela de cinema na mente humana, mostrando imagens e criando projetos de consciência. O corpo humano está cheio de memórias de mundos diferentes, bem como estruturas diferentes de tempo a partir do agora que vocês percebem. À medida que a Terra evoluir,
vocês se tornarão capazes de reter esses conceitos e projetos e encontrar os ensinamentos contidos em seu propósito, bem como seu significado para o seu agora, baseado naquilo que conhecem. Trazer memórias de outros tempos e lugares para a realidade atual unifica o significado da vida. Isso cria um processo de cura ao ajudar vocês a entenderem o propósito das feridas auto-infligidas. Uma das chaves mais importantes que podemos lidar é esta: amem a si mesmos. Honrem o veículo que ocupam e ajam como se fossem de valor inestimável. Ajam como se tivessem sido premiados e recebessem o melhor prêmio possível: o seu corpo. Honrem a terra com amor e respeito, pois é aqui na terra que vocês encenam os seus fantásticos dramas. Amem a si mesmos e a terra nessa corrida através do universo, e assim a jornada será mais leve. O corpo humano irá demonstrar aptidões absolutamente maravilhosas. A sensibilidade desenvolver-se-á num tal grau que cheiros e aromas terão um maior impacto sobre o humor, as emoções e a sensação geral de bem-estar. Vocês dirão: descobri que quando adiciono essa erva a meus alimentos ou quando minha casa tem este cheiro, tenho mais energia. E quando uso essa outra erva, fico mais tranquilo. Aprendam a usar as plantas existentes ao redor, pois elas constituem dádivas da biblioteca viva. Uma mudança tremenda e radical está ocorrendo no corpo humano, e não conseguimos enfatizar isso suficientemente. Cada um de vocês é guiado, assim, para evitar acidentes. Ouçam a voz interior. Muita informação nova dada muito rapidamente, sem que haja um tempo para diminuir velocidade e integrá-la. Pode sobrecarregar a psique, que está se ajustando. Quando vocês dirigem um carro, nem sempre o fazem em alta velocidade. Vocês aceleram, brecam, param nos semáforos, viram. Vocês se movem em diferentes ritmos. O mesmo se dá com a energia. Há pontos de aceleração e pontos onde a velocidade é reduzida. Desse modo, o corpo se desenvolve lentamente. Imaginem que vocês são um secador de cabelos e passam a maior parte do tempo com o fio enrolado dentro de uma caixa sobre uma prateleira. Depois vem a maior experiência de suas vidas, que constitui ser ligado e usado todos os dias. Se vocês fossem o secador, não mais sentir-se-iam sozinhos. Diriam: algo está ocorrendo à minha identidade aqui. Uau, estou ligado. Como seres humanos, vocês também são assim. São ligados e repentinamente algo acontece. Assim, vocês precisam incorporar o que está acontecendo. Nós comparamos a energia que corre através de vocês a uma corrente elétrica que corre através do secador de cabelos, tornando-o mais do que um simples objeto, tornando-o um objeto útil. Este é um exemplo bem simples e lhes dá uma imagem de si mesmos. Vocês podem ser ligados de modo que a corrente da vida os leve ao seu propósito. É essencial que compreendam o próprio corpo e que não se envergonhem daquilo que esse corpo faz. Porém, o que vocês fazem com o corpo já é uma outra história. Há uma grande dignidade na forma física. Sejam generosos com seu corpo. Se não se sentem confortáveis com o que estamos dizendo, então examinem o quanto amam a si mesmos e de onde vem a aversão e a vergonha que sentem do corpo físico que possuem. Não há nada errado com o corpo. O conceito moderno da boneca Barbie como forma feminina perfeita contribui para o ódio ao corpo feminino.
caso o corpo não se ajuste a esse modelo. Todas as imagens, desde os mais simples brinquedos até os computadores mais complexos, afetam as percepções que têm de si mesmos. Frequentemente, as mulheres que gostam do modelo Barbie têm de se esforçar e limitar para alcançar a forma desejada e aprovada, reduzindo sua liberdade de escolha. O corpo humano possui todas as formas e tamanhos e todos os tipos de expressão. Vocês podem ver que a variedade é importante no planeta apenas olhando a variedade de rostos. Se fosse para vocês todos serem moldados de uma só maneira, haveria um número limitado de faces disponíveis como modelos. Por éons, vocês, como seres humanos, esqueceram quem são, passaram a ter vergonha do próprio corpo e das funções por ele desempenhadas. Tem havido pouco encorajamento para que reconheçam as verdadeiras funções do corpo. Frequentemente, comparamos o uso que vocês fazem do próprio corpo com o uso de um carro, sobre o qual alguém diz: nunca use o porta-malas. É um lugar realmente ruim. Não o abra, não o use, não coloque nada nele. Ele existe, mas não toque nele. Percebem a analogia? É ridículo. O sexo na terceira dimensão pode fornecer energia através da qual vocês podem alcançar a consciência superior. Ele pode levar a uma parte essencial do desenvolvimento multidimensional de vocês. Algumas vezes é difícil ouvir falar sobre sexo porque vocês estão sempre julgando eventos traumáticos ligados à própria sexualidade, dos quais se envergonham ou a respeito dos quais se sentem mal. Todo mundo tem algo armazenado relativo à sua parte sexual. Há, num alto grau, um plano para influenciá-los a sentirem vergonha da sexualidade e do corpo. Isso vem mantendo vocês afastados da descoberta do próprio poder, propósito, contentamento e liberdade. Conforme o corpo receber e integrar a nova energia, a memória despertará. Memórias cósmicas, bem como memórias desta vida, oferecem uma revelação sobre quem vocês têm sido na história galáctica. É importante que tenham um espaço para lembrar. Alguns de vocês pensam: bem, ligarei o rádio do carro e dirigirei até algum lugar e praticarei o relembrar. Deixe um espaço para a memória. Utilizar a natureza é uma das melhores maneiras de entrar em contato com as lembranças. Sentem-se em algum lugar da natureza, observem-na, relaxem, permaneçam no presente e deixem que ele se expanda para um momento contínuo, espontâneo e sincrônico. O agora, sempre em expansão. A natureza vai ensiná-los através do canto dos pássaros, do bater de asas das borboletas, da sinfonia dos grilos e sapos, do zurro do camelo, do cheiro da poeira do deserto e da chuva fresca da primavera. Todas essas coisas dispararão memórias, se vocês tiverem tempo de deixar os sons e cheiros penetrarem em seu corpo físico. Ativar a memória inclui desligar-se de todos aqueles que vocês arranjaram para si mesmos. Vocês estão ocupados, correndo para lugar nenhum? Vocês realmente levam a vida mais significativa que podem? Vocês esperam a aprovação dos outros, que é sempre uma sombra do poder para irradiar a própria verdade? Por favor, não se escondam de si mesmos ou dos outros. Vivam!